Olá, queridos, a paz do Senhor, paz do seu meu irmão, paz do seu minha irmã, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em nosso canal, Pastor Sávio Silva, oficial. Antes de nós entrarmos no teor do nosso assunto, desta ministração, quero contar com você para, neste momento, já deixar o seu like. Clica aí no joinha, deixa seu like, compartilha também este vídeo com um amigo, com um irmão, com alguém que você entende que necessita de uma ministração e que necessita de obter um conhecimento maior a respeito da palavra do Senhor. É muito bom tê-lo aqui em nosso canal. Você está contribuindo muito para o avanço do Evangelho, para a propagação da palavra de Deus, dos ensinos teológicos daquilo que diz respeito à palavra do Senhor, à palavra de Deus, viu? Isso é muito bom. Meus amados irmãos, é o seguinte, nós estávamos falando aqui a respeito do tabernáculo. Em nosso primeiro vídeo, em nossa primeira ministração, nós falamos concernente ao tabernáculo, né, a tenda da congregação, o ponto de encontro entre Deus e a nação de Israel, basicamente o lugar de culto, o lugar onde Deus havia escolhido para que o nome dele pudesse ser adorado, pudesse ser reverenciado da forma devida. Uma casa, como eu vos afirmei no primeiro vídeo, você que não acompanhou essa ministração, depois entre aí no nosso canal, na galeria dos vídeos e procure o vídeo O Tabernáculo, as divisões do tabernáculo, e você vai conferir todo esse conteúdo, a divisão do tabernáculo, as três partes do santuário do Senhor, sendo átrio exterior, lugar santo e lugar chamado Santo dos Santos ou o lugar santíssimo. Eu disse aos irmãos que esta tenda da congregação, este santuário do Senhor, ele, dentro desses espaços, Deus orientou a Moisés que fosse construído os utensílios. Estes utensílios serviriam para ocupar o espaço da casa. Toda a dimensão, todas as medidas do santuário seriam ocupadas por essa mobília especial, essa mobília sagrada que o Senhor havia ordenado a Moisés. É interessante que nós citamos aqui até mesmo, não foi verdade, a respeito do primeiro utensílio que seria colocado na casa, que seria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela ficaria no lugar chamado Santo dos Santos, lá no lugar santíssimo. Fiz questão de deixar claro para vocês a ideia do Senhor, pelo que nós vemos na Escritura, pelo que nós vemos na Bíblia. A ideia de Deus é em trazer, não é, a ocupação desse espaço de trás para frente, isto é, de dentro para fora, começando lá no lugar santíssimo e finalizando no átrio exterior. Assim sendo, o primeiro utensílio sagrado que seria posto dentro do santuário, na tenda da congregação, seria a Arca da Aliança. E eu passei para vocês aqui algumas informações teológicas concernente à Arca do Senhor, não é verdade? E passei para vocês também a maneira com a qual a arca ela foi construída, sendo ela de madeira e revestida de ouro, representando a humanidade de Jesus na madeira e também a sua divindade no ouro. Falamos também concernente às argolas que foram colocadas ou fundidas nas laterais, que seriam para penetrar as duas varas, as varas que seriam utilizadas para transpor a arca nos ombros dos sacerdotes, ok? E eu fiquei de falar para vocês neste vídeo concernente à espiritualização de todo esse contexto. Falei para vocês que iríamos procurar espiritualizar tudo isso para entendermos melhor, dentro de uma aplicação espiritual, tudo aquilo que o Senhor queria transmitir para a nação de Israel. Então vamos lá. Meu querido irmão e minha querida irmã, um detalhe importante a respeito do Santo dos Santos, aonde a arca foi colocada, é que quando se entra no Santo dos Santos, ou quando o sumo sacerdote adentrava esse lugar sagrado,
é bom salientarmos aqui que dentro desse espaço o sumo sacerdote ele não sentava, ele não se assentava dentro desse espaço, porque ele entrava com uma incumbência sagrada, ele entrava com uma responsabilidade espiritual. Assim sendo, a missão dele era cumprir o desígnio do Todo-Poderoso, então não necessitava basicamente de um descanso no santuário ou de uma cadeira para que ele pudesse assentar-se. Uma vez que cadeira fala de duas coisas. Cadeira fala de descanso e cadeira fala de posição. Cadeira fala de duas coisas básicas. Cadeira fala de descanso. E dentro do espaço Santo dos Santos, uma coisa que o sumo sacerdote não iria fazer era descansar. Ele entraria com uma missão profunda, com uma missão celestial para cumprir o propósito de Deus. Então, descanso era algo que o sumo sacerdote ele não iria desfrutar. Uma vez que a própria Bíblia diz que o nosso descanso ele não é aqui. Quando estamos em missão, quando estamos em trabalho espiritual, quando estamos com uma incumbência dada por Deus, uma missão que nos fora dada por Deus, missão dada, eu sempre gosto de dizer que missão dada é missão cumprida. E quando estamos em missão, nós não podemos parar para descansar. O nosso descanso, ele não é aqui. A nossa jornada é longa e o nosso trabalho precisa ser executado. Então, cadeira fala de descanso. E o sumo sacerdote, ele não entraria no templo do Senhor, no santuário, no Santo dos Santos para descansar, mas entraria com um incensário de ouro para poder cumprir a sua missão espiritual. Segunda coisa, cadeira fala também de posição. É bom ressaltarmos isso aqui, que cadeira fala de posição. E por que não tem cadeira dentro do Santo dos Santos? Porque a posição dentro do Santo dos Santos, uma posição destacável e uma posição que também podemos afirmar categoricamente, que é uma posição de destaque, é a posição da glória do Senhor. E a posição da glória do Senhor, de maneira nenhuma, Deus vai permitir que seja compartilhada ou seja dividida com o ser humano. A glória do Senhor, ela é extraordinária. Deus ele não vai dividir essa posição com nenhum outro. Então, a posição dentro deste lugar é uma posição absolutamente do Senhor. Então, o sumo sacerdote entraria com uma responsabilidade, entendendo que dentro daquela casa, dentro daquele espaço, o único que deveria ser reverenciado é o Senhor, absoluto, grande, é o Shaddai. Essa é uma missão também importante a ser observada dentro deste contexto espiritual do Santo dos Santos. Uma vez que o espaço é estreito, cadeira poderia atrapalhar o trabalho do sumo sacerdote, uma vez que ele não pode ficar parado dentro deste espaço, ele precisa ficar andando em círculo ao redor da arca do Senhor, com o incensário de ouro nas suas mãos, cumprindo a sua responsabilidade. Então, cadeira possivelmente atrapalharia a sua volta sobre a arca, uma vez que o espaço era pequeno, uma vez também que, antes de entrar no Santo dos Santos, ele já fez um trabalho prévio dentro do lugar santo, com incensário de ouro, queimando incenso no altar do incenso que está do lado de cada casa, o lugar santo. Essa fumaça que está saindo do altar, que está saindo do incensário, ela está penetrando o Santo dos Santos. E a fumaça, ela vai tomar todo o espaço, de maneira que, quando o sumo sacerdote entrar dentro desta área sagrada, desta área espiritual e que precisa ser reverenciada, o sumo sacerdote vai precisar, primeiro, entrar descalço. Segundo, entrar olhando sempre para baixo, porque a arca ela não pode ser confrontada, o homem não pode confrontar a arca, olhar de frente. Então o sumo sacerdote precisa entrar descalço. Isso fala de sensibilidade. Isso fala de sensibilidade na presença do Senhor. Disse Deus a Moisés lá no Horebe:
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus estava naquele lugar, e aonde Deus está, o lugar é santo. E o homem, para sentir esta santidade, precisa ter sensibilidade. Tira a sandália dos seus pés. O sumo sacerdote precisa entrar descalço. Segundo, precisa entrar olhando sempre para baixo, nunca olhar no sentido frontal, no sentido de ver a arca frente a frente, sempre olhando para baixo, porque a fumaça tomou todo o espaço do ambiente e o lugar mais claro é o lugar que está abaixo, porque é clareado pela presença de Deus que está se manifestando na tampa da arca, no propiciatório, chamado pelos hebreus também de Caporeche. Então a glória que está no propiciatório, ela se responsabiliza em clarear o espaço do chão, para que o sacerdote não venha tropeçar com seus pés. A glória de Deus é a lâmpada que clareia os nossos passos, que não nos permite tropeçar nas coisas dessa vida e nos embaraços aqui desta terra. Então o sumo sacerdote precisa entrar descalço, precisa entrar olhando sempre para baixo. Isso porque na presença do Senhor, o homem não pode entrar com o narizinho em pé, o homem não pode entrar com orgulho, com soberba, com prepotência. Na presença de Deus, o mais indicado ao ser humano é entrar com a cabeça baixa, nariz baixo, entrar posição de humildade, reverência absoluta. O homem some nessa fumaça. Ele só consegue se encontrar olhando para o chão, somente olhando para o chão. E por que o homem precisa sumir nessa fumaça? É para que a glória do Senhor possa aparecer. É para que a glória do Senhor ela possa ser revelada. E a grande necessidade para essa geração é entender esse propósito. Necessário é que ele cresça e que eu diminua. Necessário é que ele cresça e que nós diminuamos. Que o Senhor apareça, que a glória do Senhor se manifeste sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, da maneira a qual ela quer se manifestar. Então aqui está o primeiro ponto espiritual de tudo isso. Segunda coisa interessante dentro do Santo dos Santos é que além de não ter cadeira, dentro do Santo dos Santos não tem mesa. Não tem cadeira e não tem mesa. Por que não tem mesa? Porque a Arca da Aliança, ela não precisa de um pedestal de superioridade para ser estabelecida. A Arca da Aliança, ela vai ficar no chão, totalmente no chão. A arca vai ficar totalmente no chão. Ela não vai ficar sobre mesa, porque mesa é um suporte que proporciona elevação para um objeto. Uma mesa é um objeto que proporciona uma espécie de suporte para aquilo que sobre ela será depositado ou será colocado. A arca ela não vai ter esse suporte. Moisés vai colocar a arca no chão do santuário, no chão, na terra do santuário. Isso é importante. Representa a humilhação de Cristo. Representa a humilhação de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo das missões, ele passou esse relato de humilhação de Cristo para nós na epístola que ele escreveu aos crentes da igreja que estavam na cidade de Filipos, carta aos Filipenses. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo retratou tudo isso falando da humilhação de Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, destituiu-se de sua glória, desceu até a terra e se humilhou a ponto de virar servo. E sendo servo, ele submeteu-se à morte, e morte de cruz. Isso fala da humilhação plena de Jesus, que sendo Deus, veio à terra, viveu como homem, e como homem sofreu, como homem padeceu, como homem, um servo perfeito, ele serviu a tal ponto de que o próprio evangelho escrito por Marcos, no capítulo 10 e no versículo 45, Marcos disse que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir
E além de servir, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Filho de Deus, ele veio para cumprir uma humilhação plena em resgate da minha, em resgate da sua, em resgate da nossa vida. A humilhação perfeita de Cristo, a humilhação perfeita e plena do Filho de Deus, que não ficou por isso, porque uma vez que ele humilhou-se a si mesmo, diz a Bíblia, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Essa foi a humilhação perfeita do Senhor Jesus, retratado na Arca da Aliança, posta no chão do santuário, no chão da casa, totalmente exposta a essa humilhação. E tudo que Deus quer de nós é que sigamos o exemplo de Cristo, porque Cristo é o nosso modelo perfeito, o modelo digno de ser seguido em todos os aspectos. No sentido do que eu estou aplicando, da humilhação, é isso que Jesus quer de nós, que saibamos nos humilhar, que saibamos nos submeter à superioridade de Deus, à soberana vontade de Deus e à tua santa palavra, que é a Escritura Sagrada, que é a Bíblia que nós levamos na mão como nossa regra de fé e também de prática. Então, meu querido irmão, que essa palavra sobre a Arca da Aliança possa refletir a vontade de Deus sobre a nossa vida, porque a presença de Deus antes, no espaço restrito, que não era acessível a toda a comunidade judaica, mas somente o sumo sacerdote que entrava, e mesmo entrando não podia vê-la, tinha que olhar para baixo, porque a arca estava coberta, e ele não tinha acesso à arca em todo o seu esplendor, mas ele entrava para cumprir um propósito e não havia de forma plena. Estava restrita a toda a comunidade judaica, mas hoje a presença de Deus ela é acessível a todos nós, uma vez que o véu do santuário, pela morte do nosso bendito Salvador, o véu se rompeu de alto a baixo e hoje nós podemos ter acesso à presença de Deus por intermédio da humilhação plena do Senhor Jesus, que foi a sua morte. Então, não desprezemos a presença, a unção, a graça, a manifestação plena do Espírito do Senhor, porque o que Deus quer para nós é que sejamos hoje cheios da presença, porque o sacerdote no passado carregava a arca sobre os ombros. Os sacerdotes espirituais dessa dispensação não carrega mais a arca no ombro, mas carrega a arca dentro de si, porque nós somos o sacerdote de Deus desta dispensação. Na dispensação da graça, a igreja, ela compõe o grupo sacerdotal de Cristo. Somos os sacerdotes espirituais do Senhor. E Deus, em toda a instrumentabilidade da sua palavra, nos garantiu tudo isso, nos proporcionou tudo isso e precisamos usufruir de toda essa graça que por Deus nos foi concedida. Meu querido irmão, minha querida irmã, para terminar essa reflexão dessa segunda ministração sobre a Arca da Aliança, para finalizar eu preciso falar para vocês que dentro da Arca da Aliança, tempo depois, fora depositado 3 objetos especiais para servir de memorial para as gerações futuras. Dentro da arca, pelo que nos conta a epístola escrita aos Hebreus, no capítulo de número 9, fora colocado dentro da arca um recipiente pequeno de ouro que continha uma porção do maná que Deus proporcionou para Israel ao longo dos anos que Israel peregrinou no deserto até estabelecer morada já em Canaã, na terra prometida. Então Deus, para servir de exemplo, de testemunho eterno para a nação judaica, Deus orientou que fosse colocado uma porção do maná dentro de um recipiente de ouro e colocasse dentro da arca do Senhor para ser preservado para testemunho eterno entre as gerações do povo de Israel.
Um outro objeto que também foi colocado dentro da arca do testemunho de Deus foi a vara de Arão, que havia florescido ainda no capítulo 17 do livro de Números. Diz a Bíblia que a arca também, que a vara de Arão também foi colocada dentro da arca do testemunho de Deus, e esta vara, que foi um grande milagre do Senhor, uma vez que era uma vara de amendoeira já seca, já havia perdido o seu vigor, já havia perdido a sua vida. Entretanto, diz a Bíblia que o Senhor fez com que a vara de Arão florescesse milagrosamente, contrariando todas as leis naturais, e Deus proporcionou tudo isso para que a lógica de Deus se sobrepusesse sobre a lógica humana e confirmasse o chamado do Senhor sobre a vida do sumo sacerdote, irmão de Moisés, o nosso querido Arão. Outra coisa importante que será colocado também dentro da arca do testemunho, a arca do concerto, a arca da aliança, foram as 2 tábuas de pedra que o Senhor havia escrito nela os 10 mandamentos. Então as 2 tábuas de ouro, contendo as 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, seriam colocadas também dentro da arca do Senhor, dentro da arca da aliança. Este texto que nos esclarece tudo isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 1, 2, 3 e 4, e também o 5, colocando para nós todo esse panorama profético, para nós compreendermos com exatidão aquilo que por Deus foi realizado pelas mãos de Moisés e do seu irmão, o sumo sacerdote Arão. Então nós temos aqui dentro da arca, meu irmão, minha irmã, nós temos 3 objetos. Nós temos o maná dentro de uma vasilha, de um recipiente de ouro, temos a vara de Arão que floresceu e temos as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Isso para servir de testemunho eterno entre todas as gerações do povo de Deus, entre todas as gerações do povo de Israel ou da nação judaica. Essa é a nossa arca. Esta é a arca da aliança, o símbolo perfeito, o símbolo mais notório da presença do Senhor, da presença do Deus de Israel, e ela foi a mais buscada, a mais reverenciada, a mais cobiçada, a mais desejada justamente por isso, por ser o símbolo da presença de Deus, e que esta presença nunca nos falte, e que essa presença nunca se afaste da nossa vida, e que essa presença nunca saia da igreja, que os nossos pastores, que os nossos obreiros, que os nossos ministros, que os nossos irmãos busquem a presença de Deus, desejem a presença de Deus, paguem um preço pela presença de Deus, porque como disse alguns minutos atrás, volto a repetir, outrora essa presença era restrita, hoje essa presença é acessível, ela pode ser acessada por todos nós, basta querermos, basta buscarmos. E nas palavras já ditas pelo profeta Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 13, está escrito: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que possamos buscar a Deus e que possamos encontrá-lo e que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Amém, meu querido? Deus lhe abençoe. Te espero no nosso próximo vídeo, viu? Na nossa próxima ministração estaremos falando a respeito do altar do incenso. Vamos agora sair do Santo dos Santos e vamos entrar no lugar santo. Lembrando que estamos vindo de dentro para fora. Então saímos do Santíssimo, agora vamos entrar no lugar santo. E no lugar santo temos alguns tesouros, temos algumas riquezas importantíssimas para o nosso conhecimento espiritual e também teológico. Você não pode ficar de fora. Espero você na próxima ministração, espero você no próximo espaço dessa casa, que é o lugar santo, e vamos falar já do altar do incenso de Deus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém? Só vitória, fique na paz.